Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses. Continuando aqui essa nossa saga gigantesca, cara. Nossa, tem muito vídeo de sinopse. Eu acho que se uma pessoa pegar pra ver desde o primeiro e ir em sequência assistindo todos, cara, pega um dia de trampo, hein? Eu acho que dá umas 8 horas pra mais, cara. São quase 70. A gente tá aqui no 6666. Será que a gente vai chegar no 666? Bem, nesse ritmo e na quantidade de sinopses que vocês enviam pra mim, tem chance realmente da gente chegar no episódio 666 aqui de sinopses. E seguindo o padrão dos últimos vídeos aqui, a primeira sinopse analisada é a sinopse de um membro aqui do canal, né? Então se você quer ter a sua sinopse lida um pouco mais rápido, seja membro aqui do canal, porque você não só vai ter sua sinopse lida mais rápido, como você vai ter acesso a alguns vídeos exclusivos de membros aqui do canal, vai ter acesso a outras coisas, desconto na loja, possíveis votações de temas para vídeos que vão vir aqui, possíveis sorteios também de artes originais, de mangás, etc. Vamos começar a fazer as coisas. Agora que o número de membros está crescendo um pouco mais, começa a ser possível fazer mais coisas exclusivas para membros, né? Quando a gente tem muito pouco, infelizmente, fica meio complicado fazer, por exemplo, votação ou sorteio, né? Você tem 2 membros, né? Então tipo, é um ou outro, sabe? Fica meio complicado. De qualquer modo, agora eu quero agradecer aí a todos os membros do canal que ajudam muito o canal a continuar, né? Acontecendo, a continuar existindo, e aí ganham algumas recompensas em troca. A sinopse de hoje é do nosso membro Sterben. E aí depois a gente segue com as sinopses dos inscritos padrão e tal que vocês enviaram para mim no meu e-mail. O líder dos íncubos e das súcubos, um dos seres mais temidos devido ao seu vasto histórico de maldade, acaba aniquilando um dos seres mais poderosos e importantes do inferno, Cerberus. Sterben, aí coloca aqui entre parênteses, né, que é o protagonista, é banido da dimensão infernal pelo seu pai, que é o rei dessa dimensão infernal, fazendo Ster ter um desejo de morte descomunal. Desejo de morte? Jurando voltar para a sua dimensão e se tornar o novo Lorde Demônio. Porém, para fazer isso, o mesmo precisa se tornar mais forte e passar por diversas dimensões. Eu não consegui entender diretamente se o Sterben, o Sterben ele é o príncipe do inferno, vamos chamar assim, vamos chamar ele de príncipe do inferno, porque o pai dele era o rei do inferno, né, dessa dimensão infernal. Aí aqui tá falando que o líder dos íncubos e das súcubos, né, ele aniquila um dos seres mais poderosos e importantes do inferno, que é o Cerberus. O Cerberus é o pai do Sterben. O Cerberus é um cachorro de 3 cabeças, guardião do inferno, como no caso da mitologia. Quer dizer, ele não é guardião do inferno, ele é guardião do reino dos mortos, né? Guardião do Hades, na mitologia grega. Mas eu não consegui entender isso. Mas pelo que eu consegui entender, independente do que o Cerberus é, se ele é o pai do Sterben, o rei do inferno, ou se ele é um guardião, o que eu consegui captar aqui da sinopse é que esse líder dos íncubos e das súcubos, né, esse demôniozão, ele vai ter tomado o trono do inferno, e aí o Sterben ele é banido, né? Deixa eu ver aqui, ele fala que é para qual dimensão? Não, só fala que ele é banido da dimensão infernal. Então ele é banido para outra dimensão, provavelmente por esse líder, ou talvez até numa tentativa desesperada dos seus pais salvarem ele, né, de ser morto pelo líder das íncubos e dos súcubos. Até porque se você tem um rei, você tem monarquia. Se você tem monarquia, o filho daquele rei é o legítimo, entre aspas, né, herdeiro para ser um novo rei, né? Então é de se imaginar que o Sterben seria uma ameaça para esse líder das súcubos e dos íncubos, e por isso os pais do Sterben, o rei demônio, ou talvez o Cerberus, enfim, tenha mandado ele para outra dimensão, não de uma forma de banindo mesmo ele, mas mandado para proteger. E talvez o Sterben não entenda muito essa situação, mas daí ele tem esse objetivo não só de vingança, né, pelo que eu estou entendendo aqui, mas realmente o desejo de poder. E aí quando fala poder, não é só o poder físico de dar porrada, mas o poder de ter o controle, de ser um rei, de ser alguém poderoso no sentido soft power da palavra, né, no sentido
mais parecido com o poder político, por exemplo, e menos com o poder de força bruta. Apesar de que talvez as duas coisas, né, nesse cenário aqui, elas sejam correlacionadas, né? Então, uma pessoa que ela tem bastante poder bruto, ela também acaba tendo bastante desse poder político e vice-versa, né? A pessoa para ter o poder político, a pessoa, o demônio no caso, para ter o poder político também teria que ter muito poder bruto, tá? E o líder das íncubos e dos súcubos, quer dizer, dos íncubos e das súcubos, que pelo que eu vi é exatamente esse mesmo caso. Ele é o líder da parada e ele ao mesmo tempo é muito forte sendo esse líder. Então as duas coisas são correlacionadas. O que me deixa na dúvida é qual que é a jornada que a gente vai acompanhar o Starben fazendo. Diz que ele tem um desejo de morte descomunal. Eu não entendi o que significa esse desejo de morte, o significado dessa expressão. Se é um desejo de morte no sentido assim, desejo de matar, então ele tem uma vontade de matar os outros, tipo um ódio muito grande dentro dele, ou se esse desejo de morte é um desejo, tipo, porque existe uma expressão chamada dead issues, né? Dead issues seria, na verdade, eu estou confundindo dead issues, que é um negócio que é problema com o pai, para um outro negócio chamado death wish, eu acho. Acho que é death wish. Confundi a palavra. É porque dead, né? Ele funciona também. Mas enfim, esquece que eu falei de dead issues, apesar de que ele pode ter também problemas com o pai. Mas aqui eu tô falando de death wish, que é tipo um desejo de morrer, um desejo de se matar, um desejo pela morte, no sentido de morrer, né? Você pega o Rick do Rick e Morty, ele tem isso daí, ele tem esse death wish, né? O Batman do filme The Batman do Robert Pattinson, ele tem muito claro esse death wish também, né? Esse desejo de morrer na luta dele, de morrer fazendo o que ele tá fazendo. E aí eu não consegui entender se o Starben, né, que é o nome tanto do perfil aqui do nosso membro quanto o nome do protagonista dele, né? Se ele também carrega esse desejo de meio que tipo de morrer em prol da sua causa, ou de morrer porque talvez, sei lá, o pai dele foi morto, as pessoas que ele amava foram mortas e ele ficou vivo e ele sente uma culpa em ter ficado vivo, e aí essa culpa faz ele querer morrer, que é o mesmo caso do Batman, né? Os pais dele morreram no beco, ele ficou vivo e ele carrega esse fardo de que talvez ele também devesse ter morrido naquele beco, e se ele não morreu é porque ele tem que fazer alguma coisa a mais pela cidade, e ele pode então, aí seria a grande concretização dele não seria salvar Gotham, mas sim morrer tentando fazer algo por Gotham, né? Até porque daí ele tem essa questão mais psicótica do próprio personagem. E aí talvez seria o caso aqui do Starben. Em ambos os casos, né, dá pra gente trabalhar a história de maneiras diferentes em termos de aprofundamento no personagem, onde a gente teria que talvez trabalhar uma questão de como o Starben vai controlar essa vontade de matar os outros, esse grande ódio, esse grande rancor que ele tem dentro dele, e aí essa vontade de matar os outros, e como isso seria trabalhado seria um pouco mais difícil, porque daí realmente seria uma questão mais interna, talvez até mais filosófica, digamos assim. Já se ele tem esse desejo pela morte dele mesmo, de sentir culpa por estar vivo, aí talvez a questão seria mostrar o que são os pontos que ele tem a ser feito, né? E aí talvez uma dessas partes seria exatamente trabalhar nesse objetivo de voltar lá para a dimensão dele e meio que salvar o povo dele, não só como uma vingança pura e simples, né? Mas realmente um objetivo mais nobre, tipo uma razão de estar vivo. Então se ele sente culpa por estar vivo, a cura para essa culpa seria uma razão para estar vivo, e essa razão poderia ser, e a razão necessariamente às vezes tem que ser uma coisa nobre, ou ele pode interpretar como se essa razão fosse vingança e depois ele converter ela ao ponto de pensar, não é só vingança, eu tenho um povo que eu preciso reinar, que eu preciso guiar, que eu preciso salvar e proteger desse Zé Ruela aí que matou meu pai e que tomou o trono, ou algo assim. E aí a gente consegue trabalhar um arco de personagem nesse sentido. No outro, como eu disse, realmente eu acho um pouco mais difícil, mas não é por eu falar que eu acho difícil que significa que é uma ideia ruim ou uma ideia menor ou que não deva ser feita. Na verdade é só porque particularmente eu acho mais difícil de trabalhar um personagem que ele tem realmente uma vontade de matar os outros muito grande, e como você vai desenvolver isso para converter o personagem dentro de um arco
onde talvez ele perceba que isso é só um problema que ele tem interno com ele, que ele está colocando a culpa em outras pessoas, uma culpa que talvez ele sinta dele mesmo, por exemplo, de novo trabalhando na culpa talvez de ter ficado vivo, e aí a culpa de tudo isso que aconteceu, de talvez a culpa de não ter conseguido salvar o pai dele, de não ter conseguido salvar o reino dele, e de estar ali vivo, sendo que ele não lutou, e aí essa culpa faz ele ficar descontando a raiva dele nos outros, e aí beleza. Esse tipo de discussão vai ser o que ele vai sendo trabalhado ao longo da história, que vai sendo apresentado para ele ao longo da história, até ele se construir, se reestabelecer, se entender, e quando ele tiver realmente são, a par dos sentimentos dele, das emoções, etc., aí sim ele vai estar preparado para realmente enfrentar ali o problema externo, né? Então, eu acho que em ambos os casos é muito mais interessante a gente trabalhar o personagem resolvendo o problema interno dele, enquanto ele pensa que está resolvendo o problema externo, para só quando o problema interno de verdade estiver resolvido, que ele vai ser capaz de resolver o problema externo. O nome da nossa próxima sinopse é Street Samurai. Essa sinopse é um pouco grande, mas dessa vez eu vou passar um pano aqui para o autor, porque o autor é o Paulo Guttenberg, é um amigo aí de carreira, ele já é roteirista de vários mangás, inclusive eu tenho um dos mangás dele aqui, o Caçadores de Monstros. A gente ficou aí, tá numa eterna promessa, né, de fazer uma collab entre Caçadores de Monstros e Macaimeia, porque a história se passa ali num sistema parecido, e ele enviou a sinopse aqui. Vamos ler e vamos conversar, apesar de que eu tenho quase certeza que essa história aqui ela já está em produção, já tem alguns capítulos lançados, tenho quase certeza que eu vi páginas dela no Instagram. Se você quiser seguir e acompanhar aqui o trabalho do Paulo, você vai em Paulo GT Blue no Instagram, ou Street Samurai Comics no Instagram também. Espero que você veja isso, Paulo. Com certeza faz muito tempo que você mandou pra mim, mas faz parte, né? Tem muita sinopse, mas vamos ler. A gente tarda, mas não falha, como eu sempre costumo dizer aqui. O planeta Togardon, eu vou chutar que se lê assim, difícil, tem muito H nessa palavra. É um lugar com uma tecnologia muito avançada, onde reinava a paz entre os 5 impérios Maori, Oku, Tanakani, Hashimori e Zenku. Tudo muda quando o filho de sucessão do clã Zenku mata seus pais e irmãos e resolve expandir o império e dominar Togardon. É que agora ele escreveu, acho que faltou uma letra aqui, aí ficou Togarron. Mas enfim, Togardon. Ok. Começando assim a lendária batalha imperial, onde alianças e traições vão direcionar o rumo daquele mundo. Em uma emboscada, a rainha Kani Maori e sua pequena irmã Yuna Maori são caçadas por samurais inimigos. Um acontecimento fora do normal. Todos naquela emboscada acabam sendo transportados para o nosso mundo. Olha, não estava imaginando, não estava esperando por isso. Oliver Cunha, morador do Morro da Formiga, considerado uma das maiores favelas do Brasil, atualmente trabalhando como entregador de comida por aplicativo, acaba se chocando com as irmãs. Sua vida muda radicalmente quando ele tem a missão de cuidar sozinho de uma criança. Acompanhamos as desventuras desse pai adotivo e sua pequena filha, além dos problemas financeiros e sociais. Eles ainda terão que enfrentar samurais que querem matar a pequena rainha. Cara, muito legal. Realmente teve uma virada ali no meio que eu não esperava, né? Tava acompanhando toda a treta, toda a trama ali do mundo, né, de Togardon. E aí a gente acaba descambando para uma história mais pessoal. Eu acredito que essa história mais pessoal, em algum determinado momento, ela vai colidir de novo com a história de Togardon. Eu até diria que seria muito interessante nessa história aqui acompanhar meio que os dois mundos ao mesmo tempo. Então, a gente ter algum outro personagem importante do outro lado, pode ser até mesmo o vilão, sei lá. E aí a gente trabalhar o vilão não só como um vilão unidimensional, né? Que tipo, ele matou os pais porque ele é mau. Mas talvez por ele ter algum objetivo, talvez os pais dele ali estavam fazendo algumas coisas ruins também, e aí a gente trabalha o vilão de uma maneira um pouco mais tridimensional e conta do lado de lá, naquele mundo, a história dele, e do lado de cá a história do Oliver, de modo que em algum momento as duas vão se chocar e os leitores vão ficar ávidos por isso. Eu acho que seria algo bem interessante. Como eu disse, eu acho que a história ela já está em produção, então certas coisas que eu disser aqui não vai dar para ser feita, não vai dar para ser implementada, mas
como sempre eu falo aqui, né, eu tento dar as dicas de uma maneira mais abrangente, de modo que não sirva somente para o autor daquela história em específico, mas para outras pessoas que tenham histórias ou ideias parecidas em mente e que possam de repente se aproveitar de um pouco dessa análise, dos conselhos, dicas, etc., ou só das viagens que a gente fizer aqui. Então eu acho que esse modelo seria bem interessante para a gente não tirar completamente de lado aquele mundo, ainda mais que é o mundo que foi apresentado inicialmente, um mundo que provavelmente a gente construiu e imaginou que iria se passar naquele universo, né? Então a gente se apegou um pouco, talvez, com alguns personagens apresentados ali, ou com o estilo daquele universo, e aí quando vem para o nosso mundo, não deixar aquilo completamente de lado. Eu fiquei na dúvida sobre... porque falou que todos na emboscada acabam sendo transportados para o nosso mundo. E isso inclui a rainha e a menina. Só que depois na sinopse diz que ele está cuidando só da menina, né? É como se fosse uma filha dele. Eu me pergunto o que aconteceu com a rainha, se ela morre nesse processo, nesse ataque, etc., ou algo do tipo. Ou, sei lá, vamos supor que o Oliver pega ela meio que ferida, a ponto de ela conseguir explicar para ele, contar a situação que está acontecendo, mas daí ela morre depois, e aí sim o Oliver tem que se virar para cuidar da menina, estando sozinho, estando no Brasil, estando na favela, tendo toda a realidade padrão, e ainda tem esses samurais que ele vai ter que enfrentar toda essa situação, e essa possível... E é por isso que eu acho legal mostrar o que está acontecendo no outro mundo, porque quando você mostra o que está acontecendo no outro mundo, fica como se fosse, tipo, existe uma ameaça iminente que pode acontecer a qualquer momento. E aí, toda a história, todas as coisas que vão acontecendo com o Oliver no nosso mundo, né, que são mais cotidianas, elas parecem que é só algo que, tipo assim, tem alguma coisa que vai acontecer, algo a qualquer momento pode acontecer e vai acabar com tudo isso. Todos esses problemas vão significar nada. Todas essas coisas que estão fazendo vão significar nada, porque tem algo muito ruim que está prestes a acontecer. Então o leitor fica com uma tensão constante do que pode acontecer quando ele acompanha também o lado do vilão, por exemplo, e tal. Se for bem feito, claro, a parte do Oliver com a menina, a ponto do leitor se apegar também aos dois e for bem desenvolvido a ponto de ele também sentir drama nas situações que pareçam menos dramáticas, dado o escopo da história, né? O que eu quero dizer como situações menos dramáticas? Dentro da nossa vida normal, um pai ficar desempregado, tendo uma filha e morando na favela, é algo... é uma situação muito dramática, muito problemática, muito complicada. Dado o contexto de uma história onde você tem um samurai ancestral mega poderoso de outra dimensão, ficar desempregado com uma filha não parece um problema tão grande. É isso que eu quero falar sobre escala. Então, nesse sentido, precisa ser feito um trabalho de desenvolvimento tanto da garota quanto do Oliver grande o suficiente a ponto de que a gente se importe com as situações que seriam consideradas menores no escopo da história, mas que são dramáticas dado uma vida real. Ali a gente consegue se importar e ver essas situações e se emocionar com elas, ao mesmo tempo que a gente entende que aquilo é uma situação problemática dentro da vida do personagem, mas existe uma situação ainda mais problemática sendo construída que ele vai ter que lidar em algum momento. Porque, como eu disse, eu imagino que em algum dado momento dessa história, o vilão que foi apresentado ali, né, o quarto filho do clã Zenku, vai ter um embate ali de verdade com o Oliver, e o Oliver precisa estar preparado para isso, ou talvez a menina precisa estar preparada para poder enfrentar ali, para poder, sei lá, assumir o trono, né, ali de Togardon como a legítima rainha e tal. Então eu acho que o ponto é esse, é trabalhar bem a vida pessoal do Oliver e os problemas pessoais e como eles afetam as pessoas normais, entre aspas, ao mesmo tempo que tenta escalar a tensão da história mesmo, né, da parte mais mística da história, eu vou chamar assim, para que a gente também fique com aquela sensação o tempo inteiro de que, sabe, aquele tragédia inevitável, tipo, em algum momento vai dar uma merda grande. E se o vilão for bem trabalhado, a ponto de que a gente goste de acompanhar ele também, eu acho que acrescenta um grau ainda mais de tensão na história, do tipo... Pô, eu não quero ver esses dois se enfrentando porque eu entendi o vilão e eu comprei um pouco a briga do vilão. Só que, caramba, ao mesmo tempo eu não quero que ele venha pra Terra pra matar o Oliver, por exemplo. Ou eu não quero que o Oliver mate ele, porque, pô, gostei do vilão, achei ele interessante. Mesmo ele fazendo coisas erradas, mas essas coisas erradas estão meio que explicadas na história a ponto de que a gente compra um pouco a briga dele
também, né? Ele não ser realmente só um vilãozinho só pra gente temer e pronto. Mas eu acho que um vilão que a gente apoia nessa história aqui especificamente, ele iria acrescentar muito em termos de tensão e de envolvimento com a trama que está sendo apresentada. Eu quero pedir desculpa pra vocês se eu tô falando meio enrolado ou com a voz um pouco estranha, mas é que aparentemente eu tô ficando meio resfriado. Esse clima maluco que tá quente num dia e no outro dia tá um frio do cacete, acaba com a saúde da gente e aí por isso eu tô começando a ficar meio resfriado. Meu nariz tá entupido, então talvez minha voz esteja saindo um pouco estranha aí de vez em quando, sei lá. Dá uma gaguejada, dá uma complicada na fala, mas a gente tenta aqui fazer o melhor possível. E, falando em fazer o melhor possível, vamos seguir aqui com o vídeo para nossa próxima sinopse, que se chama Príncipe de Espadas. O jovem bilionário Tommy Young, eu tenho quase certeza que existe alguém chamado Tommy Young na vida real. Não é um comediante? Eu acho que tem um comediante que se chama Tommy Young. Eu tenho quase certeza que eu vi o especial dele. Acho que é no Amazon Prime, não lembro. Enfim, vamos lá. O jovem bilionário Tommy Young havia passado por diversos traumas em tão pouco tempo. Logo, distúrbios associados ao que passou estão cada vez mais nítidos, tanto que chegou num ponto onde Tommy tenta tirar a própria vida. Assim, após esse episódio, Tommy é internado numa clínica para jovens com transtornos mentais, chamada Blank Asylum, não sei como é que se fala. Lá, Tommy começa a dividir quarto com outro garoto na qual caminha numa linha... outro garoto que caminha numa linha tênue, fina, se é tênue é fina, entre a sanidade e a loucura, chamado Jack, cujo começa a viver... Tá estranho essas interjeições aqui, não tá combinando com a frase. Enfim. Lá, Tommy começa a dividir quarto com outro garoto que caminha numa linha tênue entre a sanidade e a loucura, chamado Jack, que começa a viver um conturbado relacionamento de amor, ódio, cumplicidade e medo. Contudo, em meio à loucura, Jack e os tratamentos controversos da Blank Asilo, em meio à loucura do Tommy, Jack, né, Jack, e também os tratamentos controversos do Blank Asylum, Tommy começa a receber cartas de baralhos misteriosas de alguns enigmas. De novo ele colocou cujo aqui, tem que ver como que usa essas interjeções, porque não faz sentido aqui na frase. Com alguns enigmas que o fazem entrar em um misterioso e macabro jogo, onde não há vencedores, porém dolorosas respostas sobre tudo de horrível que está acontecendo consigo, ou talvez seja apenas coisa de sua cabeça. Entendi. Eu acho que é uma história bem difícil de ser contada, porque é uma história que parece girar muito em torno de vários mistérios, e quando a gente faz uma história com muitos mistérios, a gente entra numa corrida. Eu acho que esse é o melhor jeito de definir. Quando a gente faz uma história baseada em mistérios, né, a gente tem várias séries que funcionam assim, né? O Lost foi uma série mega famosa exatamente por conta da quantidade de mistérios que ele adicionava. Hoje a gente tem... como que é o nome da série? Caramba, eu não lembro. A série da Apple TV aí, tá todo mundo falando. Não lembro agora o nome. Enfim, de qualquer modo. Quando a gente tem uma história que é toda baseada em mistério, a gente entra numa corrida entre a gente, como autor, contando a história, e o leitor. Porque para cada mistério que a gente apresenta, o leitor vai criar teorias para responder aquele mistério. E aí a grande dificuldade dessa história é que você consiga contar essa história despistando o leitor suficientemente para que ele não chegue na resposta antes do tempo que você quer que ele chegue nessa resposta. E aí tem duas formas de apresentar essa resposta, que é dar ela literalmente, né, chegar e mostrar e escancarar na cara do leitor. E aí, geralmente, quando isso acontece, você não quer que o leitor suspeite daquela resposta previamente, porque senão acontece igual aconteceu em Lost, né? Lost foi exatamente aquilo. Várias pessoas, quando viram as primeiras temporadas, acharam que eles estavam mortos e pensaram sobre isso, a ponto de que, se eu não me engano, os próprios diretores ou produtores, etc., falaram que não, eles não estão mortos. E aí, no final, eles realmente estavam mortos. Ou seja, foram, 8 temporadas. Na primeira, quem estava assistindo já sacou que eles poderiam estar mortos. E aí foram 7 temporadas que tentava desmentir isso para no final dar uma resposta que os espectadores, né, os fãs da série já sabiam depois de ver, a primeira ou segunda temporada. Então, exatamente isso aqui que tem que ser evitado em qualquer história de mistério. E nesse caso aqui eu acho que está bem claro isso, né? Em casos em onde você vai revelar um mistério assim. Tem outros casos que é onde você quer que o leitor chegue
na conclusão. Então você não vai chegar no momento e vai escancarar a verdade para ele sendo dita claramente ali na história, mas sim em algum momento onde você vai dar uma pista tão forte que o leitor vai chegar e vai fazer aquele eureka e vai te falar, é isso, é essa história, e você segue a partir dali, sem necessariamente revelar o mistério, mas já sabendo, a partir desse momento o leitor sabe qual que é o mistério da história, sabe o que está acontecendo, ou deveria saber, porque eu já dei todas as pistas necessárias, inclusive a carta principal, né, a pista principal, e agora eu vou só seguir com a história para concluir a minha trama. E aí, nesse caso, claro, é importante ter uma trama para ser concluída. Se o mistério é a trama, e nesse caso aqui me parece mais que o próprio mistério é a trama, né, ou seja, são os problemas mentais do Tom Yong, né? Então como que ele vai lidar com isso e qual vai ser a conclusão que ele vai tirar em relação a isso, me parece ser a trama principal e não necessariamente uma outra trama onde, sei lá, fugir do asilo, por exemplo, recuperar a fortuna da família, já que ele é bilionário, sei lá, conseguir sair com o Jack de lá ou só conseguir ter um romance ali com o Jack, sabe? Me parece realmente ser uma coisa muito mais interna dele, de ele se achar. Mas, por exemplo, vamos lá. No Clube da Luta, por exemplo, a gente tem uma trama principal acontecendo, né, de um plano acontecendo, o próprio nome, né, Clube da Luta, remete a esse plano, né, do projeto Mayhem, eu não lembro como é, acho que é Projeto Destruição na dublagem, mas é Mayhem na versão original, né, em inglês. Então você tem toda essa trama principal acontecendo, só que o que interliga essa trama são os problemas mentais e pessoais do protagonista. E aí ao longo da história a gente acompanha também esse protagonista resolvendo os problemas pessoais dele até o momento do final, onde os dois ali se encaixam, né? Tanto a resolução do problema mental e pessoal dele, junto com a trama principal que está acontecendo. E aí nesse caso é quando você tem, né, escancarado na sua cara o mistério principal da trama, o mistério principal do problema mental do protagonista de Clube da Luta, que eu não vou falar aqui para não dar um mega spoiler. Apesar de que eu dei um mega spoiler de Lost, mas eu não sei se alguém vai assistir 8 temporadas de Lost hoje em dia, sem saber pelo menos o que aconteceu. Acho difícil alguém se quer conhecer Lost sem saber da polêmica do final. De qualquer modo, nesse caso aqui, né, parece-me funcionar mais ou menos da mesma forma. Então, em algum momento a gente teria essa resposta ou uma pista suprema que iria indicar essa resposta, não de forma direta na história, sendo dita na história, mas do leitor chegando nessa conclusão. E a gente completaria alguma possível trama principal que estaria acontecendo? Ou realmente, se for 100% dentro da mente do Tommy, e quando eu digo 100% da mente dele, não só que toda a história, toda a trama estava acontecendo dentro da mente dele, mas o objetivo principal dessa trama não era resolver o mistério de quem está enviando essas cartas, mas sim resolver o problema mental do Tommy. E aí, como que seria esse final? Como que a gente poderia trabalhar esse final para que o leitor entendesse que esse era o objetivo da história? Porque, novamente, como eu disse, a partir do momento que você cria um mistério numa história, o leitor cria uma teoria para resolver aquele mistério. E conforme o leitor vai criando essas teorias, ele vai criando expectativas. E aí tem que ser muito cuidadoso com cada mistério que você vai apresentar e como você vai interligar esse mistério com as possível trama que está se formando. Por exemplo, a trama da busca por quem está fazendo esse jogo macabro. O leitor pode acabar ficando muito mais interessado nesse mistério de quem está fazendo o jogo macabro do que no mistério de como que isso se relaciona com a vida do Tom Yong e como ele vai resolvendo esse mistério e se resolvendo internamente também, resolvendo seus próprios problemas internos, enfrentando seus traumas, etc. Se o leitor ficar muito mais tendencioso para um lado e o autor estiver indo para outro, o que eu quero dizer é que quando chegar no final, os dois vão se desencontrar. E aí talvez o leitor não ache um bom final para a história, não porque o final realmente não foi bom, mas porque ele estava olhando para outro lado, ele estava criando uma outra expectativa com base nessas teorias que ele foi criando ao longo do mistério que vai sendo apresentado. Então por isso que eu falo, histórias de mistério são, acho que, das histórias mais incríveis e mais difíceis de serem feitas, porque o tempo inteiro você está jogando com o leitor. E quando você joga com alguém várias vezes seguidas, você tem muita chance de perder em algumas dessas vezes. É muito difícil você jogar um jogo com alguém várias e várias e várias vezes seguidas o tempo inteiro e você ganhar 100% das vezes. Mas é isso que você tem que fazer com uma história. Você está jogando com vários players diferentes, que são várias pessoas que vão ler
aquela história. Cada novo leitor que abrir um mangá desse aqui, por exemplo, é um novo jogador que você vai estar jogando com ele, jogando mistérios e lutando com a mente dele, que você não conhece, que você não sabe o que ele já viu, o que ele já acompanhou, quais mistérios, né, de outras histórias ele já desvendou, etc. Você vai estar jogando com ele ali para ele não descobrir, não captar o seu mistério antes da hora, para não estragar a emoção e a possível surpresa da história. O nome provisório dessa história aqui é O Conto de Dois Irmãos. Elliot e Ethan são os únicos humanos em um mundo mágico e mitológico. Um dos irmãos, Ethan, tem um chip que o mata aos poucos. Os pais dos irmãos deram a vida para que Ethan pudesse sobreviver, mas o ditador que implantou o chip em Ethan descobre que ele está vivo, então coloca sua cabeça à venda por milhões. À venda ou a prêmio? Acho que é a prêmio, né? A venda seria se ele possuísse o Ethan, mas se ele descobriu que o Ethan está vivo, então o Ethan não está com ele, não está em posse dele. Só pode vender aquilo que você tem, a menos que esteja na bolsa de valores. Os irmãos agora têm que fugir dos caçadores de recompensa e tentar achar um local seguro para Ethan. Tem algumas questões, algumas dúvidas sobre essa história. A primeira é, se eles são os únicos humanos nesse mundo, o que os pais deles eram, como que eles nasceram humanos e o que é o tal o ditador. O que é o ditador? Qual que é a raça do ditador? Isso me pareceu meio confuso. A informação de que eles são os únicos humanos nesse mundo mágico e mitológico deixou pra mim completamente confusa o restante da história. Beleza, se todo mundo fosse meio que humano, ou algumas criaturas, coisa do tipo, beleza, mas como eles são os únicos, eles têm que ter vindo de algum lugar, de algum canto, e aí isso me deixou na dúvida. Outra coisa que me deixou na dúvida, por que o imperador, eu tô com por algum motivo tô com isso na cabeça, o ditador. Por que o ditador iria colocar um chip no Ethan? O que esse chip faz, né? Falar, tá matando o Ethan aos poucos, tá? O objetivo do chip é fazer isso, mas por que não matar de uma vez? Ou algo do tipo. Qual que é o objetivo disso? Qual que é a razão disso? Por que o Ethan é tão importante, né? E por que o Elliot, por exemplo, não seria? O que aconteceu com os pais dele, né? Tá, deram a vida para que Ethan pudesse sobreviver. Não me deixa... tem várias informações aqui que elas compõem ali mais ou menos o mundo, só que elas precisam ser um pouco mais aprofundadas para que a gente consiga entender de fato algumas coisas, e que realmente deixou bem na dúvida, me deixou bem na dúvida mesmo, a ponto de não conseguir entender algumas ligações da história. Como eu disse, a importância do Ethan. Por que o Ethan é importante? Ok, ele tem um chip que mata ele aos poucos. O ditador colocou esse chip nele e quer ele morto. Por que o ditador não, sei lá, cortou a cabeça do Ethan, mas resolveu colocar um chip que vai matar ele aos poucos? Uma coisa que pra mim ficou bem complicada, que dá como se o objetivo dos personagens fosse simplesmente fugir desses caçadores e tal, dos caçadores de recompensa enviados ali pelo ditador. Novamente, o ditador agora quer matar o Ethan. Por que ele não fez isso antes? Eu acho que isso é algo que tem que ser muito bem construído. Qual que é a relação do Ethan com o ditador? Por que o ditador teria colocado esse chip? Como que esse chip funciona a ponto de matar o Ethan aos poucos, mas que ele devia ter algum outro objetivo? Afinal de contas, se o imperador colocou isso no Ethan lá, vamos supor que o Ethan nasceu com um grande poder. Vamos pro genérico, mas o Ethan nasceu com um grande poder, o imperador, por algum motivo esse nome gruda na minha cabeça. O ditador implantou o chip no Ethan para poder controlar esse poder do Ethan. Porém, os pais dele descobriram, os pais dele trabalhavam para o ditador, sei lá, descobriram, e aí modificaram o chip, ou estavam a ponto de modificar o chip para tirar esse controle que o imperador tinha sobre o Ethan, e aí eles são descobertos e mortos enquanto eles ajudam o Ethan e o Elliot a fugir. Ok. Beleza. A partir daí, por conta dessa intervenção de eles não terem conseguido terminar de fazer ali o que eles precisavam fazer para extrair o chip, ou para desprogramar caso não fosse possível extrair, por exemplo, aconteceu alguma coisa ali e o chip ele começa a ter esse efeito colateral de estar matando o Ethan aos poucos, né? E aí a gente tem que também ver esses efeitos colaterais acontecendo ao longo da história. Sei lá, toda vez que o Ethan usa seu poder, o chip dá meio que ali ativa, e aí realmente vai
rebentando, ele vai quebrando. Então o Ethan tem que ficar mais fraco ao longo da história. O que geralmente é contra-intuitivo para a maioria das pessoas que querem fazer o personagem ir crescendo, ir ficando mais poderoso, ir ficando mais forte à medida que a história anda. Nesse caso aqui, o Ethan teria que ir ficando mais fraco, o que é bom, na verdade, apesar de parecer ruim, mas é bom no sentido de escalar a tensão da história. Quer dizer, quanto mais forte o Ethan é, mais facilmente ele lida com os problemas. Quanto mais fraco ele é mais difícil lidar com os problemas. Quer dizer, é mais fácil o Usain Bolt, um dos maiores corredores do mundo, fugir de uma gangue de rua ou um cadeirante fugir. Um cadeirante, porque o cadeirante não consegue correr. Logo, a tensão para ele é muito mais difícil. E a cena é muito mais tensa. O Usain Bolt ele sai correndo, ele dá 3 voltas antes que a gangue consiga dar 3 passos. O cadeirante a gente tem, né, toda uma questão de tipo, caramba, esse cara ele não vai conseguir fugir, a galera vai pegar ele, etc. E a gente sente muito mais tensão e teme muito mais pelo cadeirante. Então, nesse caso aqui, o Ethan com mais força, a gente teme menos por ele. O Ethan com menos força, a situação de escalada de tensão da história, ela aumenta. Então, ele diminuindo a força conforme ele usa os poderes dele, por conta do chip ir matando ele, né? Degradando ele, eu acho que funciona bem aqui na história. E eu acho que um objetivo dos personagens, porque os personagens eles precisam ter um objetivo além de ser só fugir e sobreviver, porque senão fica parecendo que é uma história que não tem fim, a história parece não estar caminhando para lugar nenhum. Se for só se esconder, for só achar um lugar seguro para se esconder. Mas não, até porque o Ethan tá morrendo. Se eles acharem um lugar seguro, eles só vão ficar ali até o tempo do Ethan morrer. Então talvez o objetivo seja do Elliot conseguir não só ajudar o irmão a fugir desses caçadores, mas realmente de algum modo ir atrás do ditador ou ir atrás de alguém que consiga retirar esse chip ou reverter esse chip ou fazer alguma coisa para salvar o irmão. Afinal de contas, nessa possibilidade aqui que eu criei, onde os próprios pais tentaram ali ajudar o Ethan e por não conseguirem terminar o trabalho, sei lá, por serem surpreendidos pelos guardas do ditador e coisa do tipo, terem que fugir às pressas, não conseguirem terminar, e aí o chip começar a ter esse efeito esqueci o nome, esse efeito colateral, a gente cria um objetivo proativo para os personagens, né? Porque o personagem que ele só foge da situação que acontece com ele, o personagem que só reage ao que acontece com ele, acaba sendo um personagem meio chato de se acompanhar e tira o senso de objetivo da história. Quer dizer, eles estão fugindo. Enquanto o ditador estiver lá, o ditador vai ter dinheiro, enquanto ele tiver dinheiro, ele vai mandar caçadores, enquanto tiver caçadores, eles vão ficar fugindo. E aí a história ela perde um pouco dessa empolgação, tipo, ok, eles vão fugir até quando? Para onde que a história está indo? Para onde que a história está caminhando? Onde que isso aqui termina? Fica parecendo sem fim. Agora, quando os personagens eles têm um objetivo claro e eles vão atrás daquele objetivo, não só a gente consegue ver a história avançando, né, dos olhos do ponto de vista do leitor mesmo, como também a gente acaba tendo mais empatia com aqueles personagens. A gente acaba torcendo mais por eles, porque a gente está vendo eles ali de repente se ferrando com as várias situações, ainda mais, né, se o Chip está matando o Ethan aos poucos, a gente vai se importando mais com eles e tá vendo eles lutarem, eles fazendo alguma coisa, eles caminhando, eles correndo atrás de algo. É só você ver, você tem mais empatia com aquela pessoa que tá, sei lá, tá sem emprego, tá ferrado na vida e fica deitada chorando porque tá ferrado na vida, ou com aquela pessoa que tá sem emprego, mas todo dia sai para procurar emprego, todo dia luta para fazer alguma coisa, pega um bico aqui, pega um bico ali, do jeito que consegue, ela faz ali para conseguir algo. Pô, com essa pessoa você tem muito mais empatia. A mesma coisa acontece com o protagonista. Se o personagem ele fica só fugindo, só sendo reativo, sem agir de verdade, sem ir tomar alguma atitude, com o passar do tempo você vai tendendo a achar ele mais chato, vai tendendo a perder um pouco da simpatia que você tinha por ele, da própria empatia também, né? Já o personagem que ele realmente ele vai atrás dos objetivos dele, ele corre atrás, por mais que não dê certo, o fato dele correr atrás faz com que você se simpatize mais com aquele personagem, faz com que você se sinta um pouco mais na pele dele, porque todos nós tendemos a tentar correr atrás, né, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e tal, ou muitas vezes quando a gente se vê reclamando por alguma coisa e não correndo atrás, é exatamente nesses personagens que a gente se inspira para criar forças para começar a correr atrás da gente também. E aí são esses personagens que acabam, novamente, não só servindo de foco de empatia, de simpatia do leitor, mas também como até uma inspiração
para o próprio leitor seguir a sua vida, etc. E isso são o que as histórias têm de melhor para mostrar pra gente que lê, que acompanha essas histórias. Esse nariz entupido tá enchendo o saco. Eu espero que meu nariz entupido não tenha deixado o vídeo muito estranho, minha voz muito ruim, que tenha dado para você entender tudo e que, acima de tudo, o vídeo tenha te ajudado aí no seu próprio mangá, no seu próprio livro, light novel, etc., no que quer que você esteja fazendo. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like aqui, porque me ajuda, né? Ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas, inclusive para os outros inscritos aqui do canal, aqueles inscritos fantasmas que fazem número, mas não assistem os vídeos porque o YouTube não envia. É com o seu like e o seu comentário que a gente consegue fazer esses vídeos chegarem nesses inscritos. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Você já ajudou demais só de ter visto o vídeo inteiro. Caso você queira mandar a sua sinopse, é só mandar para contato@instintomangaka.com. O link, né, esse e-mail tá aqui na descrição também, ali com o que mais você precisa saber para poder enviar para mim a sua sinopse e ser lida aqui. A gente está com 178 sinopses aqui. Consegui diminuir um pouco de 180. Tenho certeza que após eu lançar esse vídeo eu vou receber mais sinopses e a gente volta para 180. A gente está nessa luta aí dos 180, mas faz parte. O importante é que a gente vai ter muito material ainda para conversar, para analisar, para trocar aqui ideia sobre roteiro, sobre criação de histórias e criação de mangá. E se você quer aprender a fazer um mangá desde a ideia, fazendo roteiro também, até a publicação e ter você, o seu próprio mangá pronto, impresso aí na sua mão, se inscreve aqui no meu curso Jornada do Mangaka BR, que é o curso que eu fiz reunindo tudo que eu aprendi em quase, 15 anos fazendo mangá, para você não precisar cometer todos os erros que eu cometi e tampouco precisar levar 15 anos para aprender aí a fazer os seus próprios mangás. O link também está aqui na descrição, se inscreve lá, tenho certeza que você vai gostar muito. E agora sim, eu me despeço e vejo você em um próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis!